Namastê, virginianos de Sol e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês a sua mandala astrológica para 2024. Eu vou explicar para vocês como funcionam esses vídeos de mandala astrológica para quem não conhece. Todo fim de ano eu venho aqui no canal. Acho que as mandalas funcionam muito bem. E eu peço que você dê preferência ao seu signo ascendente, tá? Se você não souber o seu ascendente, e se você tiver a sua hora de nascimento correta, como está na certidão, você pode calcular o seu mapa. Eu recomendo o site astro.com, para mim é o melhor de conteúdo gratuito astrológico. É legal você ter o seu desenho, em especial se você curte acompanhar conteúdo de astrologia. Se você não souber a sua hora de nascimento, você pode assistir ao seu signo solar. O solar ele vai ser sempre um complemento nesses vídeos, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Aqui eu tenho os arcanos maiores do tarô. Eu vou montar as 12 casas astrológicas, cada uma com as suas temáticas. Vou abrir a mandala inteira aqui na mesa, mostrar para vocês conforme eu for falando a respeito das casas. E também eu vou tirar uma 13ª carta, que vai ser o regente do seu ano. E esse regente vai trazer uma mensagem. Uma mensagem para o ano, uma mensagem para dezembro. Por quê? Eu preferi fazer assim para não precisar produzir 24 vídeos. Eu acho que seria muito cansativo. Ainda tenho mais conteúdo para trazer em dezembro para vocês. Então resolvi fazer dessa forma. Vamos para a montagem então. Virgem, Sol e Ascendente. Mandala astrológica para 2024. Casa 1. Casa 2. Casa 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e aqui é o regente, tá? Eu não vi, vou deixar ele aqui separado para no final nós recebermos a mensagem dele. Eu vou virar aqui toda a mandala. Para mim é importante eu ver a mandala inteira aberta. E eu vou mostrando para vocês. E para quem não está acostumado com esses meus vídeos de mandala, eu vou explicar o que é cada casa, tá? Eu vou dar o contexto das coisas. Vocês abrem a mandala na casa 1 com a justiça. A casa 1, ela tem a energia do ascendente. O ascendente é a força que nos faz vir para o mundo, que nos faz vir para a vida. Ele nos impulsiona. Toda vez que nós precisamos de garra para prosseguir com algo, nós estamos usando a força do ascendente. E também existe um significado de aparência. A aparência física, mas também uma aparência no sentido daquilo que você transparece para o mundo. Muitas vezes as pessoas têm um determinado conflito interno, elas sabem que são de um jeito, a sua essência é de um jeito, mas as pessoas interpretam a sua aparência de uma outra forma. Isso acontece muito entre signo solar e signo ascendente.
em especial quando são vibrações muito diferentes. As pessoas não conseguem enxergar quem você é. Elas só te enxergam quando existe ali uma profundidade na conexão. Quando você sai daquilo que é superficial. Agora, o ascendente aqui ele tem uma outra leitura nessa mandala astrológica. Essa vibração que leva, conduz toda a mandala. E aí justamente por isso muito importante. O que eu percebo é que em 2024 vocês vão dar muito valor aos relacionamentos. A justiça é uma carta que tem a vibração de Libra. Libra é essa conexão entre o eu e o outro. Libra coloca uma ênfase no outro. Você, de Virgem, coloca uma ênfase em estar a serviço, ou pelo menos deveria, né? Esse é o propósito da sua encarnação. Estar a serviço em diversas áreas, em várias instâncias. Só que tem uma coisa. Não é que você vai deixar de estar a serviço. Não. A gente vai pontuar, né? Como eu tô vendo a mandala inteira, eu sei que essa questão do serviço vai precisar ser pontuada em vários aspectos aqui, mas é porque tem uma questão aqui ligada a você receber um justo reconhecimento por aquilo que você faz pelos outros. Porque muitas vezes você faz de um jeito que é invisível aos olhos das outras pessoas. E existe uma necessidade até kármica. Por que eu estou dizendo kármica? Porque não é só uma necessidade sua como pessoa. É uma necessidade da sua história de vida, da sua história de alma. Haver esse reconhecimento. O seu serviço precisará estar mais visível. Então você precisa de uma visibilidade. Podemos dizer também que a justiça divina vai se fazer na sua vida. Muito você não vai controlar. A sua mandala tem muitas cartas de movimento aqui. E quando as cartas de movimento aparecem, significa que muitas vezes você vai perder o controle. Porque nem sempre é você quem vai colocar o movimento, é a vida. E aí a vida vai apresentar situações e essas situações estão ligadas a karma, estão ligadas à justiça divina, tá? De um determinado ponto de vista, a justiça é o arcano do ano, tá? Agora, como eu concordo com a mudança que o baralho do Waite fez entre força e justiça, eu estou considerando a força como o arcano do ano. No entanto, se a gente for interpretar pela lógica dos baralhos, que tanto Marsella quanto os que se inspiram em Marsella, se a gente for pegar essa lógica de Marsella, a justiça é o arcano do ano, tá? Que em Marsella a justiça é o 8, tá? Então podemos entender que existe aqui uma força maior que está ligada à vibração do ano e que vai ser vivenciada por você de um jeito muito particular e muito presente, tá? Então dá pra, né, se eu tivesse que resumir para você, 2024 é o ano da justiça divina para o virginiano. Agora você tem que entender o seguinte, a justiça divina, ela não é só boazinha.
ela é boazinha porque dá a você o que você quer? Justiça divina significa que cada um vai colher o que planta. O que é que você está plantando? O seu serviço, ele é realmente abnegado? Ou tem uma intenção por trás? Quais são as suas motivações reais? A justiça divina, ela será justa, ela será imparcial. Ela será imparcial de fato, que muitas vezes não ocorre na justiça dos homens. Então, muito vai depender da sua vibração, da sua intenção, de onde você está em termos evolutivos, certo? Então, entenda que essa questão de justiça, ela vai permear todas as áreas da sua vida. Pode se transformar em algo literal, como um processo de justiça? Pode, mas eu tô achando essa ideia um pouco literal demais. Eu não acho que vai se manifestar dessa forma para a maioria de vocês. É mais esse sentido daquilo que é justo. Encontrar a justa medida, ok? Dito isso, nós vamos para a casa 2 agora. Na casa 2, você tem o diabo. A casa 2 é uma casa de valores internos. Como que nós transparecemos esses valores internos para o mundo. E nós podemos entender, dentro da casa 2, questões financeiras, dinheiro. A casa 2 fala daquele tipo de dinheiro com o qual você pode contar. Você sabe que ele vai estar disponível, você sabe que ele vai cair na sua conta. Nós podemos entender a casa 2 também como essa administração financeira daquilo que está no seu entorno, aquilo que é imediato, tá? Que está próximo de você. O diabo é uma carta de materialização. Então, eu vejo com olhos positivos, no sentido de que você pode sim manifestar sonhos que estejam ligados ao financeiro. Algum valor que você queira passar a ganhar, algo que você queira adquirir, tá? Alguma coisa que envolve a vida da matéria, nesse sentido assim, mais puro. Então, você tem grandes chances, condições de manifestar o que você quer. Agora, o diabo ele tem um lado B. Como todas as cartas têm um lado B, eu diria que ele é o próprio lado B, né? Por conta da figura que ele é. Você vai precisar tomar cuidado com a manifestação das suas sombras através das finanças. De você dificultar o seu próprio caminhar na vida através de uma má administração financeira. Você vai ter que observar, por exemplo, se por algum acaso não vai se render demais a luxos. Se você não vai dar asas a uma necessidade de preencher um vazio através de coisas que você pode comprar. Muitas vezes as pessoas entram em problemas financeiros por conta desses mecanismos. Não somente, mas é algo muito comum. Você, como um signo de terra, tem uma tradição de observar essas questões da matéria de um jeito muito cuidadoso. Só que aqui tem essa sedução, tá? Existem sonhos, bens, coisas que vão seduzir você. Ah, será que não está na hora de você me ter em sua vida? E aí você entra naquele mecanismo do eu mereço.
Eu mereço, então eu vou ali comprar um negócio que eu não tenho meios para agora. Eu tenho crédito, eu vou entrar ali numa determinada dívida porque eu preciso desse bem agora, tá? Se você prestar atenção a esses mecanismos de auto-boicote que nós temos, você vai ficar bem, tá? Tem essa questão aí de você, né, realizar sonhos, né? Vocês vão ver conforme a gente for caminhando aqui na mandala que tem uma coisa de realização de metas. Ok, perfeito. Mas não significa que vai ser tudo fácil, tá? Então tenha isso bem claro na cabeça. Não é porque tem uma energia aqui de materialização que vai ser tudo às mil maravilhas. A roda da fortuna na 3. A 3 é uma casa que está ligada à comunicação, movimento, viagens, pensamento, aprendizado. É uma casa, melhor dizendo, que está ligada ao seu entorno, à sua vida, à realidade imediata, às pessoas que estão em volta de você, sejam elas íntimas ou não. Com a roda da fortuna aqui, eu consigo tirar alguns significados. Muita movimentação na sua vida cotidiana, tá? Não vai dar para dizer que você vai ficar entediado em 2024, pelo contrário. E movimentação também inclui a realidade de mudar. Tem aqui para mim abertura para mudanças, né? Mudança de casa, mudança de cidade, mudança de estado, até mesmo de país, tá? E também deslocamentos, né? Viagens, que para mim, pelo que eu tô percebendo, podem ser viagens curtas ou longas, tanto faz. Vai depender da sua disponibilidade de tempo, de dinheiro, de onde você quer ir, se há uma real necessidade. Pode ser que você se desloque para algum lugar por conta de adquirir conhecimento. Você vai fazer um workshop, você vai fazer um curso, você vai fazer um intercâmbio. Você sente que tem uma conexão muito profunda com um determinado lugar, quer ir naquele lugar visitar, quer morar naquele lugar, tá? Então, tem uma abertura muito grande para contatos, trocas, movimentações em geral, tá? Bem interessante. Depois, você tem a torre na casa 4. A torre é uma carta que ninguém gosta de receber, né? Mas ela está aqui. E a casa 4 é o seguinte, a casa 4 ela está ligada à família, seja a família de origem biológica, seja a família adotiva, seja a família que você formou, família. Sentido de lar, né? Metafórico. Também casa, a casa como imóvel, né? Um espaço físico. Também colocamos aí a mãe, figura materna, enquanto que a 10 é o pai, a figura paterna. Colocamos aqui também a ancestralidade, tá? Agora, aqui dá para extrair N significados. Eu vou pegar o que está mais presente no seu campo. Mas vocês têm que combinar comigo que vocês não vão ficar impressionados com o que eu vou falar, tá? A gente está trazendo num sentido de alerta. Para você estar com as suas antenas ligadas. E não num sentido determinista, ok? Possibilidades aqui para essa sua casa 4. Vindo lá da casa 3, mudança de casa, tá? Movimentos, em especial se você já vem planejando isso, mas também existe a possibilidade de você precisar fazer a mudança sem estar planejando.
E aí isso vai desde, por exemplo, você morar numa casa alugada e precisar devolver para o dono, você enfrentar algum tipo de questão estrutural na casa e precisar sair da casa temporariamente ou não, fazendo uma reforma ou tendo que deixar a casa. Eu tenho que trazer isso do campo de vocês, porque isso está presente no campo do ano. Nós vamos ver muitas pessoas vítimas, por exemplo, de desastres climáticos e ambientais, tá? E aí você está recebendo essa mensagem, você está recebendo esse alerta. O que nós podemos dizer de construtivo? Você observar a sua casa, observar o seu entorno. Não economize dinheiro fazendo aquela economia porca no sentido de não cuidar de uma determinada coisa que você vê. Viu uma rachadura? Vai investigar aquela rachadura. Viu uma infiltração? Vai investigar aquela infiltração. Teve um problema qualquer. Não deixa o problema crescer. Aquele problema tem que ser investigado. Quando a casa material, né, seja ela alugada ou própria, quando ela manifesta algo, ela está manifestando algo que está no campo dos moradores. Ela está manifestando ali questões, muitas vezes sentimentais, no campo dos moradores. Que quando os moradores olham para aquele problema, olhar para aquilo já é uma espécie de solução. Buscar, né, a resolução daquela questão, tá? E aqui vai para pessoas que moram em condomínio, para pessoas que têm a sua casa, mas fora de um condomínio. Todo tipo de imóvel está incluído aqui, tá? E essa coisa de precisar deixar a casa às pressas, nós já estamos tendo exemplos disso. Nós não estamos falando aqui nenhuma novidade. Se vocês ligarem os noticiários, se vocês entrarem em contato com portais de notícia, oficiais e não oficiais, né, alternativos ou não, vocês vão ver esse tipo de notícia. Já está acontecendo. Nós não estamos aqui preocupados com acertar a previsão, acertar a evidência. Nós estamos preocupados com alertar. E aí vocês estão recebendo esse ponto do inconsciente coletivo, tá? É um quadro que vai se agravar em 24, ok? Das pessoas precisarem ser retiradas dos seus locais, tá? Para irem para um outro local. E esse outro local é um local, vamos dizer assim, kármico. Aquele local onde a pessoa estava deixou de fazer sentido para ela, em termos de alma. Ela é removida para outro local, tá? Isso vai acontecer a nível macro. E aí, do seu ponto de vista pessoal, olhar, ter esse cuidado, ter essa atenção, canalizar muito a energia da Imperatriz, embora a Imperatriz não esteja aqui na mandala, né? Canalizar essa questão do cuidado com onde se habita e o cuidado com a família, tá? Aqui também podemos entender uma questão de rompimento muito brusco com pessoas da família, por circunstâncias que você não controla, por circunstâncias que você não está imaginando. Não necessariamente morte física, tá?
Morte física é um cenário, são variados cenários envolvendo questões karmáticas. Pessoas que vão ser rearranjadas, tá? Uma rearrumação das vidas de todos da família. E se você for uma pessoa que sempre viveu sentindo que devia muito à família, mais uma razão para você ver esse rearranjo. E esse rearranjo vem a partir de uma necessidade sua também, como alma, de viver a sua própria história. Só que tem a justiça divina por trás, lembra? Existe essa necessidade do reconhecimento dos seus esforços. Então, tudo que for acontecer na sua realidade, neste sentido aqui, vai envolver essa visibilidade. Então, esse seu trabalho, esse seu esforço, que até então era invisível, ele vai passar a ser visível e reconhecido, tá? Agora, com a torre, não tem muito como dourar a pílula, né? Tem uma qualidade de imprevisível e tem uma qualidade de rompimento. As torres, elas podem ser muito positivas, super. Agora, elas sempre incluem um antes e um depois. Então, é uma mudança radical de vida que envolve deslocamento, mudanças, viagens, a casa, ok? As circunstâncias ao seu redor. Pendurado. Pendurado na 5. A 5 é uma casa bem interessante porque ela tem diversas temáticas. De um ponto de vista mais clássico, ela é chamada de a casa dos filhos e obras. Ela é uma casa de amor, ela é uma casa de diversão, de amizade, de jogos, do ego, do sol, porque é a casa de leão. Ela é uma casa de bem-estar. E aí, com o pendurado ele tem uma energia muito forte de sacrifício. O pendurado se sacrifica para estar nesta posição. Embora, na maior parte das representações, ele nem pareça que está sofrendo tanto assim, tá? É esse sacrifício a que ele mesmo se dispôs. Só que isso aí é algo que você faz comumente. Então, você vai precisar prestar atenção para, nesse cenário em que você tem que estar mais de bem com a vida, você não se colocar nesse auto-sacrifício. Eu posso deixar o lazer para depois. Eu posso deixar a felicidade para depois, porque tem questões mais urgentes. E aí você até usar as questões da 4 e da 3 e da 2 até para dizer, não, depois eu me divirto, depois eu relaxo, depois eu encontro um novo amor, depois eu faço amizades. Tudo isso pode esperar, porque tem coisas mais urgentes. E aí até mesmo você manifestar urgências na sua vida para provar esse seu ponto. A gente tem esse poder, né? Então aqui o pendurado está convidando você a enxergar a realidade de outra maneira. Então não é porque você tenha questões urgentes para resolver que você não possa também alimentar um lado da vida que é mais leve, tá? Cuidado com excesso de seriedade. A estrela na 6. A estrela aqui me remete àquilo que eu comentei
sobre sonhos. Ela faz um complemento lá ao que eu falei sobre o diabo na 2, no sentido de que você vai sim ver em 24 concretização de metas, tá? Em metas que podem vir já de um tempo, isso aí vai variar para cada um, mas essa realização de grandes objetivos, né? A 6, ela é essa casa, é a sua casa, é a casa de Virgem. Ela tá ligada à rotina, ao cotidiano, à sua agenda, a trabalho e aos cuidados com a saúde, tá? E olhando ela junto com a justiça, porque eu tenho que olhar sempre 1 e 6, né, para falar em termos de saúde, por exemplo. Eu vejo essa combinação de um jeito bastante positivo. O que eu posso extrair aqui de conselho é para que você esteja atento à justa medida das coisas. Então, dosagem de medicação, né? Pode ser que você tenha redução ou aumento de medicação, mas não considere isso como bom ou ruim. Considere isso como a justa medida para você chegar num ponto de saúde em que você vai estar funcional, pelo menos. Tenta não ver com uma cobrança por perfeição. Você vai fazer ajustes de acordo com aquilo que é necessário no momento. Não significa que depois não vá fazer outros ajustes. Então, você vai ficar ali equilibrando. E esses ajustes também estão incluídos na alimentação e nos exercícios físicos, né? Você faz musculação, por exemplo. Aí você vai colocar um pouco mais de carga num determinado aparelho. É ali uma justa medida. Você vai fazer um regime alimentar. Aí tem lá a coisa da balança, é a justa medida, tá? Essa energia da justiça de Libra que tem a balança. Você vai ficar ali, né? Tem um aceno aqui para um maior consumo de água. Cuidado também com a pureza da água que você consome, tá? Uma água de qualidade. E também o que diz respeito aos alimentos, assim, você priorizando muito os alimentos que vêm da terra, aquela ideia de descasque mais, desembale menos, né? Que isso vale para todo mundo, mas está vindo como mensagem para você, né? Cuidados a serem observados. E essa ideia da justa medida e de alcançar sonhos elevados, ela se aplica a todo o seu cotidiano. Então, a gente pode dizer que o seu cotidiano, ele vai sim proporcionar essa concretização de grandes objetivos. Lembra? O que você tem plantado? Não vai adiantar você querer concretizar grandes objetivos de súbito, sem ter feito nenhum movimento nesse sentido. Se você já vem fazendo movimentos na sua vida, você vai colher o que você plantou. É certo. Você não pode duvidar. Vai bastar você confiar em você, confiar na espiritualidade, na divindade, se você tem esse tipo de crença, e seguir, tá? Sabendo que certos aspectos da sua vida você não vai conseguir controlar. E vocês, como signo de terra, têm pavor, né, disso, de não controlar alguma coisa. Mas não é mais fácil saber que existe uma condução de algo maior, tá? E aqui também tem uma outra questão para aqueles de vocês que estiverem muito voltados ao propósito, para aqueles que quiserem de fato
fazer algo da vida que esteja conectado ao propósito. Aquela ideia do serviço levada à enésima potência. Você não querer fazer algo só para pagar boleto. Você sabe que os boletos existem, que essa parte material da vida é toda necessária, mas você quer passar pela experiência de ter ali o seu sustento e muito mais, e também ter a capacidade de fazer algo que você verdadeiramente ama, algo que faça a sua alma cantar. Então tem essa possibilidade para vocês, tá? Não é uma coisa muito fora da curva, não. É possível. É algo que está no campo, é algo que você pode criar. Na casa 7, a morte. A casa 7 é uma casa que eu gosto de chamar de casa dos compromissos. Algumas pessoas dizem, a casa do casamento. Não é só casamento. É qualquer tipo de compromisso onde você pode ter um contrato, né? Esse contrato ele precisa ser escrito, não, ele pode ser falado, tá? Contrato de boca também. Por quê? Porque aqui tem casamento, união estável, né? Você viver com a pessoa, algum tipo de compromisso. Você ter sociedade, você ter parcerias, algum acordo. A clientela também está aqui. E também podemos incluir os inimigos declarados, que numa visão mais moderna nós podemos ter como a concorrência. A concorrência ou aqueles colegas de trabalho que podem tirar a sua posição, por exemplo, tá? Esse povo todo da casa 7 vai precisar ser olhado com bastante atenção e cuidado, porque tem aqui uma proposta de modificação, transformação. Transformação em que sentido? Você vai precisar saber quais são as relações que ainda ressoam com você e quais não ressoam mais. Porque aquelas que não ressoam mais vão ter que sair da sua realidade. Tem uma energia aqui que se complementa nas próximas casas do seguir em frente, tá? Então vamos pegar o exemplo aqui que seja um casamento, tá? E você percebe que esse casamento já não tá mais a mesma coisa. Você vê que não tem um comprometimento, tanto seu quanto da outra pessoa. E aí você meio que já sabe, né, que isso está para acontecer. Não estou falando aqui nenhuma novidade, né? E aí você resolve assumir esse movimento. Você fala para a pessoa, eu quero pedir divórcio, né? E aí tem uma energia aqui de uma grande facilitação de qualquer passo que você tenha para dar. É divórcio o que você escolheu? E aí as coisas acontecerem tranquilamente, andarem, sem ficar ali uma morosidade, e também uma energia de você seguindo em frente, seguindo com a sua vida. Por quê? Porque quem está na próxima casa é o carro. O carro na 8. A 8 é uma casa que está ligada a recursos compartilhados. Os valores compartilhados com aqueles que vêm de fora, né? Por exemplo, administração de recursos com o cônjuge, recursos compartilhados com um sócio, dinheiro que você recebe de clientela, tá? Então, para mim esse carro ele tá conduzindo, ele tá andando, ele não tá travado. Se ele não tá travado, significa que você já sabe a respeito de certas decisões que precisam ser tomadas. Você precisa da coragem. Na verdade, de uma certificação, né, de um reconhecimento de que aquela situação ali já não está mais servindo para você. Podemos ver esse carro aqui também como entrada de dinheiro por essas demais fontes? Sim.
herança, pensão, dividendos, qualquer tipo de investimento, dinheiro inesperado, dinheiro de clientela, tá? O dinheiro da casa 8, ele é sempre aquele que você não aguarda. Pode conter surpresas, ele pode oscilar para mais ou para menos. Mas se é o carro aqui, é entrada, e uma entrada que ajuda você a caminhar com a sua vida. Então eu vejo como algo positivo para a maioria de vocês. Na casa seguinte, que é a 9, o julgamento. O julgamento aqui é interessante porque a casa 9, que é a casa de Júpiter Sagitário, ela também tem a ver com justiça, tá? Já que a justiça tá ali na 1. Ela tem a ver com processos de justiça. Então, aqueles de vocês que têm processos de justiça em andamento ou que durante o ano vão entrar em processos de justiça, vão ver nesses processos essa questão karmática de justiça divina atuando com força. Para a maioria, nesse sentido de tudo funcionar. Agora, entenda, tudo funcionar não significa que tudo vai dar certo para mim. Não significa que é bom só porque acontece o que você quer. Vai acontecer a justa medida. Aquilo que é bom para todas as partes envolvidas. E isso que é bom fazendo a sua vida caminhar. Então, se a vida não vai ficar atravancada, você já está no lucro. Então, você tem que pensar nisso. E não propriamente em termos monetários. É o tanto que eu tenho para receber. Aí, se eu não receber esse tanto, que tragédia, eu vou entrar com um recurso. Não é bem isso que eu estou entendendo aqui, não. É você respirar aliviado. Ufa, acabou essa história na minha vida. Acabou esse ciclo. Posso prosseguir. Que maravilha, né? Eu posso ir em busca de outras situações, de outras relações, de outras oportunidades. É esse sentido. Por conta do julgamento aqui também que eu falei a respeito de mudanças, quando eu estava falando da 3, que pode ter aí também mudança internacional, em especial para lugares onde você acha que você tem uma conexão. Quando a gente tem essa sensação, e muitas pessoas relatam para mim, né, experiências assim bem fortes, quando a gente tem essa sensação, na maior parte dos casos, de fato, nós temos conexão kármica com um certo lugar, porque já tivemos vida naquele lugar, tá? E aí não é só, a sua ancestralidade vem daquele lugar. Não, às vezes você teve uma vida passada naquele lugar, tá? E aí alguns de vocês vão entrar em contato com isso, vão entrar em contato com uma coisa de, nossa, sinto um encaixe aqui. Por alguma razão, eles estão mostrando para mim na minha tela mental algum local que aqui do Brasil ou da Europa, né? Porque a gente tem aí muita herança de arquitetura europeia, essa arquitetura mais colonial. Eles estão me mostrando esses locais assim de arquitetura colonial, em especial aqui dentro do Brasil, que é possível que alguns de vocês vão para locais assim, tá? Minas Gerais, por exemplo, interior de Minas, sabe? Esses locais assim, tá? Locais aí que eles estão mostrando assim, com muita força, locais de muita herança agrária, da produção agrária, desde a época do Brasil colônia, tá? Que não é tão diferente do hoje, tá?
Só para vocês entenderem as possibilidades de locais, tá? Hierofante na 10. A casa 10 dentro da mandala é o ponto onde a pessoa precisa chegar. Ela sai ali da casa 1, ela vai fazer todo o percurso e ela tem que chegar num determinado objetivo. Esse objetivo é a 10. Aqui com o Hierofante é o seguinte: além da justiça divina e da constatação de que partes da sua vida você não vai controlar, porque você está diante de algo maior, o ponto onde você tem que chegar envolve um aprendizado profundo. O maior bem que você vai conseguir extrair de 2024 é o seu aprendizado de alma. Ele pode incluir um aprendizado mais formal? Pode, mas não necessariamente. É a experiência de vida. E tem uma coisa aqui do compartilhar as experiências vividas. Elas não vão poder ficar só para você, guardadas. As outras pessoas têm que saber de alguma forma. Não é que você deva alguma coisa para as pessoas, mas aquilo daí não pode morrer com você. Você tem que compartilhar os conhecimentos que você tem. E aí, para alguns que estão pensando em transição de carreira, essa transição inclui as atividades que estão ligadas ao Hierofante. Então, quer dizer, religiosidade, espiritualidade, terapias holísticas, magistério, consultoria, coaching, psicologia, tudo que envolver aqui a fala, que envolver o chakra laríngeo como um instrumento, cabe aqui no Hierofante. Não necessariamente você precisa desejar alguma dessas áreas que eu citei, mas a coisa do compartilhar tá bem presente, tá? Compartilhar o que acontece com você. Não no sentido de fofoca, mas no sentido de educar o outro. A sacerdotisa na 11. A 11 é uma casa que está conectada com grupos, toda sorte de grupos dos quais você possa fazer parte. A sacerdotisa e o pendurado lá na 5 dizem para mim que você não vai estar das pessoas mais sociáveis. Justamente o contrário, tá? Você vai estar uma pessoa bastante caseira. Toma cuidado só para não ter aí um excesso de isolamento, né? E você se desconectar das pessoas como um todo. Agora, se você sentir uma solidão muito grande, em especial com essas mudanças aí envolvendo família, envolvendo os compromissos e tudo mais, você pode, acho que não só pode como deve, fazer novas amizades em ambientes que envolvam estudo, filosofia, religiosidade, espiritualidade, tá? Até mesmo para alguns um quê de ocultismo. Você conhecendo gente através desses estudos, através dessas áreas, tá? E aí para alguns possivelmente também conhecendo pessoas da família de alma através das conexões com esses assuntos. E para fechar, a carta da Lua na 12. A gente tem essa combinação aqui bastante enigmática, né, de sacerdotisa seguida da Lua, e a Lua em oposição à estrela.
A casa 12, ela é uma casa karmática por excelência, na verdade todas as casas de água, 4, 8 e 12. A 12 é a casa de peixes, então ela tem aquela questão da dissolução do Netuno. Você se dissolver em meio à humanidade, em meio à multidão, né? Você também entregue para algo maior, porque é uma casa que está profundamente conectada à espiritualidade. Então a gente estava falando disso. Olha, pode ser que estudos sobre a espiritualidade e até para alguns, né, um novo trabalho envolvendo isso, né? Aí a coisa vai, é como se tivesse uma continuidade. Quando você chega na 12, você pega todos esses conhecimentos, sejam eles intelectuais ou por experiência, e você traz tudo como bagagem para lidar com questões do seu inconsciente. Acho que vocês se beneficiariam muito de processos terapêuticos. Olhar para o que está no inconsciente, porque tem muita mudança em 24 para você, algumas mudanças radicais, e a gente está deixando esse recado, né, para compartilhar as coisas, mas ainda assim você vai sentir você vai sentir um chamado muito forte de guardar para si. E esse guardar para si não necessariamente como algo bom. Por quê? Porque eu tô percebendo aqui que tem um potencial de vocês guardarem certas coisas até o túmulo, sabe? Chegar do outro lado, descobrir qual é a realidade, porque a realidade não é nada do que as religiões nos contaram. Aí chegar lá do outro lado, não, também não quero falar nada. Não quero falar nada agora não. E aí você muito ali, mergulhado nas suas próprias questões, sem conseguir confiar em ninguém para falar. Toma cuidado com isso. Você vai precisar desaguar, desabafar, até por conta de certas coisas que a gente vai ver no mundo, tá? Peça ajuda. Não seja sempre essa pessoa que está disposta a servir o outro. Você também precisa ser servido. Precisa haver um equilíbrio aí, tá? Então, desabafe. Não deixe as coisas ali enterradas no inconsciente, porque corre o risco de você levar isso para além. Não faça isso, tá? Seu regente é um louco. Legal, né? O louco eu vejo aqui como uma vibração mais adequada do que a lua, porque o louco é aquele que quer recomeçar, né? Então, quer dizer, diante de todos os aprendizados e de todos os acontecimentos, você olhar para a vida com coragem, tá? Aconteceu tudo isso, eu aprendi tudo isso, tá bom, vou parar, respirar, vou ver o que eu vou levar para frente e vou começar de novo, né? E aqui eu tô com os arcanos menores, eu vou tirar a mensagem do louco para vocês, que é uma mensagem tanto para o ano quanto para dezembro. Dezembro de 23. Três de copas, excelente. Três de copas aqui me traz um reforço desse compartilhar. E aqui é um compartilhar as alegrias, sejam elas pequenas ou grandes. E tem uma coisa aqui de estar à mesa com outras pessoas, tá?
Mesmo que você esteja aí nessa disposição de não querer ver muita gente, não querer se revelar, ficar até um tanto isolado, você pode combater esse isolamento recebendo pessoas em casa, tá? Para sentar à mesa com essas pessoas e vocês debaterem assuntos, vocês falarem sobre o que se passa nas suas vidas, né? Conversar, né? Tem uma energia aqui de nutrir as amizades. E aí nessa nutrição das amizades, você encontrando essa energia necessária para começar de novo, ter coragem para enfrentar os desafios, tá? Então conte com os amigos. O problema é, você vai ter questões aí para saber quem são os amigos de verdade, mas você vai saber, tá? Não se preocupe com isso, você vai saber. E aí esses amigos de verdade que serão convidados para estar com você. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para todos. Um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Se você curtiu, deixa o seu like, comenta, compartilha, assina o canal e ativa o sininho para receber as notificações. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.